Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Diogo Sodré, nós vamos começar a nossa escola bíblica online, tá bom? Por esse período que a gente vai estar passando, a gente vai estar falando aqui de forma online, tá bom? Hoje eu estou aqui, mas nos próximos domingos outros professores também estarão aqui dando aula. Então, nós vamos começar fazendo uma oração e aí já dá continuidade na escola bíblica, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por estarmos aqui na escola dominical, Senhor, de forma online, através da internet, mas estamos aqui para fazer a tua vontade, aprender a tua palavra, ó Deus, e ouvir a tua voz falando conosco através do estudo. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê produtividade, que tudo aquilo que aprendemos possamos praticar e colocar em prática em nossas vidas. Pai eterno, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, Família Natural segundo os Valores e Princípios Cristãos, da editora Betel, e nós estamos já na 13ª lição, ou seja, no encerramento de mais um trimestre, tá bom? A lição de hoje, que é dia 29 de março de 2020, 13ª lição, relacionamentos do cristão, Deus e a família. Então vamos lá, a lição é o seguinte, texto áureo está escrito assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Verdade aplicada, é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus, tá bom? Então essa é a nossa lição, nós vamos falar sobre esse assunto, relacionamento do cristão, Deus e a família, tá bom? O texto de referência para a nossa lição está dividido em 3 textos diferentes. O primeiro é Lucas capítulo 2, verso 51, o segundo Lucas capítulo 12, verso 52 e 53, e também Lucas 14, 26. Eu vou ler para os irmãos. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Também, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. E se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos lá começar a nossa revista, nossa lição. Bíblia aberta para a gente acompanhar alguns versículos que nós vamos fazer menção. Então vamos lá. A introdução da nossa lição de hoje diz o seguinte: encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre 2 relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos destacar esses 2 relacionamentos, o relacionamento com Deus e o relacionamento também com a nossa família, tá bom? Primeiro ponto vai tratar sobre os diferentes níveis de relacionamento que a gente pode enfrentar entre eles com a família, né? Então vamos lá. Os diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional, né? Tem gente que parece que
quando fala de estudar sobre relacionamento, parece que é um assunto chato, um assunto que não é tão legal de ser tratado, mas isso faz parte da vida do ser humano na Terra. O ser humano é um ser dotado de capacidade de se relacionar, e por isso que é importante a gente estudar sobre relacionamentos. Durante toda esse trimestre, durante esses 3 meses que nós passamos aqui na escola dominical, no Parque Regina, a gente estudou sobre relacionamento conjugal, familiar, né? E são pontos importantes para a vida do cristão. O cristão precisa saber se relacionar, e não diferente. Também nós falaremos sobre relacionamento com Deus, tá bom? Então é um aspecto da vida terrena. Nós somos seres relacionais, né? É por isso que o ser humano, quando fica isolado, ele acaba entrando em depressão, tendo uma série de crises por causa disso, porque ele foi dotado dessa capacidade, foi criado para se relacionar. Se a gente for olhar o Gênesis, lá do princípio, Deus criou o ser humano com o objetivo de se relacionar com ele, né? E não diferente. Nós precisamos estudar isso, aprimorar isso, né? Essa nossa capacidade de se relacionar. O que fazer para se relacionar melhor com as pessoas? O que eu posso fazer para se relacionar melhor com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os demais parentes, né? com os que da minha casa ou com os de fora? Como fazer para se relacionar melhor na igreja, se relacionar melhor até com o próprio Deus, tá bom? Então vamos lá. Não diferente, Jesus é o nosso exemplo de tudo, e também é o nosso exemplo de relacionamento. Por isso que a gente está aqui e nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jesus. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, falando sobre Jesus e a sua família terrena. Então a base de abordagem a respeito da vida de Jesus e seus relacionamentos, nós vamos estudar um pouco sobre a família de Jesus. Jesus, ele tinha um propósito de vir para gerar salvação para nós. Esse foi o objetivo primordial de Jesus quando ele veio à Terra. Mas quando ele veio à Terra, olha só que interessante, ele veio inserido numa família, e nós vamos abordar isso aí. Deixa eu ler aqui para vocês. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 14, tá bom? Se você quiser, acompanhe aí na sua Bíblia. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar. Veja, quando Jesus nasceu, ele veio, se fez carne e habitou entre nós, mas isso não foi distinto dos relacionamentos humanos. Ele veio e com a mesma capacidade que nós temos como ser humano de se relacionar. E Jesus, ele nasceu, foi inserido no seio de uma família, e ele tinha esse contexto familiar que nós vivemos hoje, né? E no decorrer da lição a gente vai entender que Jesus, ele teve particularidades no seu contexto familiar que muitos de nós sofremos hoje. Por exemplo, Jesus, todo mundo sabe que Jesus foi órfão de pai. Então Jesus pode perfeitamente ser exemplo para aquele que não tem o seu pai, tá? Então vamos estudar aí, vamos ver aqui, olha como Jesus foi inserido no contexto familiar. O contexto familiar de Jesus incluía o quê? Uma mulher, que é a Maria, que foi a mãe de Jesus, cujo útero abrigou Jesus, né, durante os 9 meses de gestação. Tinha um homem que era José, que era esposo de Maria e que atuou como pai após o nascimento de Jesus. A princípio, todo mundo conhece a história. José intentou deixar Maria por causa que ele não queria revelar que Maria estava grávida e que não era dele o menino, né? De uma atitude nobríssima, porque naquela época o adultério era punido com um apedrejamento. Então José tenta deixar Maria secretamente, e o Espírito Santo, através dos seus anjos, dá uma visão para José e fala para José receber Maria como mulher, porque o que estava no ventre dela não era geração humana, não era de criação humana, mas era o Espírito Santo que havia gerado
no ventre de Maria. O que ia nascer dela seria o Messias. Então José recebe Maria. E agora olha que interessante, vamos acompanhar alguns textos aqui, só para a gente entender como José recebeu a Maria e cuidou de Jesus como pai, como José atuou. Abra sua Bíblia aí, se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13 e o versículo de número 55. Pega um relógio para mim, por favor. Mateus capítulo de número 13, versículos 55. Olha o que está escrito aqui. Não é este o filho do carpinteiro? Veja que o texto, ele vai dizer o seguinte, vamos ler o versículo todo, mas o que eu quero frisar é essa parte aqui, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Mas olha que interessante, as pessoas de Nazaré, porque o contexto aqui é que Jesus ele está na cidade de Nazaré, na cidade que ele foi morar após o regresso do Egito, foi para Nazaré, e lá em Nazaré as pessoas reconheceram Jesus como sendo filho do carpinteiro. Quem era o carpinteiro? José. Então José teve essa participação, teve essa figura paterna na vida de Jesus, e Jesus ele nasceu nesse contexto. Então Jesus ele tinha esse relacionamento de pai e filho na terra, como ser humano ele tinha esse relacionamento de pai e filho com o próprio José, né? E todos nós sabemos que José era pai adotivo de Jesus. Jesus foi adotado por José. O próprio Lucas ele vai descrever isso aí no capítulo de número 2, falando que Jesus era filho de José, como se cuidava, né? Como adotivo. Também tem Lucas capítulo de número 4 e o versículo de número 22. Lucas capítulo de número 4 e o versículo 22, que vale também a gente ler. Lucas capítulo 4, versículo 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca, e lhes diziam: não é este o filho de José? Ou seja, Jesus foi identificado como filho de José, que era seu pai. Tá bom? Então Jesus ele foi inserido nesse contexto. Tinha Maria como sua mãe, que não há dúvidas acerca disso, que ele nasceu do ventre de Maria. Tinha José como seu pai, como figura paterna, mas o texto que nós já lemos aí de Mateus capítulo 3, versículo 55, também fala que Jesus teve irmãos e irmãs nascidas de Maria e José. Então Jesus ele foi inserido nesse contexto, tá bom? Bem como irmãos que nasceram de Maria e de José, como já falei. Portanto, Jesus experimentou também a sua passagem na terra na terra como forma humana, o relacionamento familiar com o relacionamento familiar, né? Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também nesse nível de relacionamento. Ou seja, nós vamos aprender aqui um pouquinho de como que Jesus ele se comportou dentro do relacionamento familiar, tá bom? E aí nós vamos mais adiante aqui aprender algumas questões, tá bom? Então Jesus ele foi identificado como filho do carpinteiro, era filho de Maria, e nós já descobrimos que Jesus tinha irmãos e irmãs. Jesus tinha essa família terrena, ele foi inserido nesse contexto familiar, então ele viveu e se relacionou de forma familiar também. Vamos lá. O ponto 1, tópico 2, diz assim: o relacionamento de Jesus com Maria e José. Aqui nós vamos tirar grandes lições, irmão. Como Jesus ele se relacionou com os seus pais terrenos, Maria e José. Qual era o tipo de relacionamento? Mas vamos lá, é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus.
circuncisão, Jesus foi circuncidado ao 8º dia, apresentação ao Senhor no templo, Jesus foi apresentado cumprindo-se a quarentena da purificação de Maria, Jesus foi apresentado no templo. Ida para o Egito, quando Jesus foge da mortandade de Herodes, quando Herodes se enfurece e manda matar as crianças, José e Maria fogem com ele para o Egito. Depois eles retornam do Egito e vão para a cidade de Nazaré. Formação em uma profissão. Jesus, em Marcos, capítulo de número 6, é reconhecido como o carpinteiro, ou seja, seguiu os passos do pai. Então, ou seja, ele teve uma formação profissional. Os pais, tanto Maria como José, se dedicaram, se preocuparam em ensinar Jesus o trabalho, a ganhar o seu sustento. Jesus teve uma instrução religiosa, porque nós vamos ver aqui que constantemente eles subiam, anualmente eles subiam para o templo para participar das festas, para participar dos costumes religiosos da época, e Jesus estava inserido nesse contexto. E o pai e o Maria e José, que eram os pais de Jesus, se preocuparam em passar isso para eles, tá bom? Para ele, tá bom? Entre outras coisas, a questão da educação, a questão do trato. Jesus teve esse contexto familiar, né? Até o relacionamento de Jesus com os irmãos, a Bíblia não deixa nada contra, né? Ou seja, que o relacionamento de Jesus foi muito bom com os seus irmãos. E isso é um exemplo para os pais de hoje. Pai, presta atenção nisso daqui. Maria e José já tinham um filho predestinado, já tinha um filho que desde o seu nascimento ele foi mencionado como Messias, como alguém que foi escolhido, mandado pelo próprio Deus para cumprir o seu projeto. Mas como pais, eles não falharam. Como pais, eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance para instruir Jesus, para educar Jesus, para ensinar Jesus valores terrenos, valores humanos. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem. E como ser humano, durante toda a infância, adolescência, até chegar à idade varonil, onde ele assumiu o controle da sua vida e principiou o seu ministério lá nas bodas de Caná, até ali, Jesus, ele era instruído e educado por Maria e por José, e Maria e José não falharam, ensinaram Jesus valores religiosos, ensinaram a Jesus que era importante ele ter uma profissão, ensinaram a Jesus valores familiares, e Jesus cresceu dessa forma. E você, eu que sou pai, nós que somos pais, nós precisamos nos ater a esse exemplo de Jesus, a esse exemplo de Maria e de José, que se dedicaram ao máximo para ensinar os seus filhos os valores que eles deveriam seguir, tá bom? Então guarde isso no seu coração, pega esse ensinamento, ensina o seu filho, instrua o seu filho, para que quando ele chegar adulto, ele consiga olhar para trás e falar: olha, meu pai foi nota 10, minha mãe me ajudou, minha mãe me ensinou, minha mãe me instruiu, né? E eu tenho exemplos disso em casa, que nós temos o meu enteado, filho da minha esposa, ele até hoje pede conselhos à mãe. Ontem eu estava com ele conversando e ele falou uma coisa que para mim foi importantíssima, que ele prefere seguir os conselhos da mãe do que os conselhos do pai dele, porque o pai dele não é crente, e a mãe tem conselhos coerentes, conselhos honestos, conselhos, valores imutáveis, e ele consegue reconhecer isso. Então que você possa, irmão, se dedicar ao seu filho, instruir o seu filho, ensinar a ele o valor do relacionamento familiar, de como é bom
ter harmonia em casa, participar das atividades domésticas de forma coerente, para que mais tarde ele consiga olhar para você, pai, para você, mãe, e reconhecer que você se esforçou com tudo que você foi capaz, para que ele tivesse um futuro glorioso, tá bom? Outro destaque aqui, irmãos, no contexto, olha o que a revista aqui, o material didático, ele está nos ensinando. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais, porque aqui agora o exemplo de Jesus já não parte dos pais para o filho, mas dos filhos para o pai. Jesus, como filho de Maria e de José, ele deixou um exemplo para nós como filhos, né? Vamos ver aqui, Lucas capítulo de número 2, versículo 51. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha aí na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 51, que é o que está aí, se você que tem a revista da Betel, a lição de número 13, na introdução da lição, capítulo 2, versículo 51, está no texto de referência, que diz assim, e desceu com eles, falando de Jesus, que Jesus desceu com Maria e José, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Aqui o contexto é quando Maria e José estão regressando de Jerusalém para Nazaré, e aí esquecem Jesus lá em Jerusalém, e quando eles regressam para Jerusalém, encontram Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei, discutindo com os sacerdotes acerca do que dizia a palavra de Deus. E quando Maria encontra com eles, a Bíblia diz que ali o diálogo, e Jesus volta para Nazaré junto com Maria, e a Bíblia vai dizer, Lucas vai dar esse detalhe, que era-lhe sujeito. Jesus era sujeito a Maria e a José e Maria. Jesus se sujeitava às ordens, aos ensinamentos, às lições que eles passavam para ele. Isso é o verdadeiro exemplo de filho. Filhos que são rebeldes, irmão, não desagradam só o pai e a mãe, mas desagradam o próprio Deus também. Filhos que são rebeldes ao pai e à mãe não poderão ter um futuro glorioso, porque não são capazes de ouvir os ensinamentos de seus pais, tá bom? Então guarde esse exemplo, você que é filho, eu que sou filho, você que está me ouvindo aí que é filho, guarde esse exemplo, ouça esse conselho de Jesus, seja sujeito ao seu pai, sua mãe, respeite, honre o seu pai, a sua mãe, obedeça, ouça os conselhos de sabedoria que ele tem para te ensinar, tá bom? Vamos lá, vamos seguir adiante aqui, tem bastante coisa. Jesus era sujeito a Maria e a José, e aqui tem uma questão aqui que é importantíssima, enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério. Um verdadeiro exemplo para os filhos, mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou a sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. João capítulo de número 19, vale a gente ler João capítulo de número 19 e o versículo 25 ao 27. Vamos ler lá? João capítulo 19, versículo 25 ao 27. Junto à cruz de Jesus estavam em pé a sua mãe Maria, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, que era João, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então, mesmo que Jesus colocando os cuidados de Maria nas mãos de João, preparando ali um amparo, porque Jesus já estava partindo como ser humano, estaria morrendo crucificado, tá bom? Então Jesus é esse filho exemplar, que mesmo depois de assumir o ministério, o controle da sua vida para cumprir o propósito de Deus, fazer aquilo que era a vontade de Deus para ele, viver a sua própria vida,
Mesmo assim, Jesus ainda se preocupava com Maria, com a sua mãe terrena. E nos seus últimos momentos, ele ainda continuou com essa preocupação, preparando João para que João pudesse agora amparar Maria, que era uma viúva e que agora estaria perdendo o seu filho mais velho. Então ele estava passando os cuidados de Maria para João ali, tá bom? Então Jesus é esse exemplo de filho, né? Você vê como é que era o relacionamento de Jesus. Jesus tinha suas prioridades na vida, mas ele não deixou de se relacionar com sua mãe, não deixou de manter esse laço de relacionamento com a sua mãe terrena, mesmo ele sendo o filho de Deus. Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente aprender aqui, vamos lá. É evidente que após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido por sua família. Talvez possa ser que quando Jesus assumiu ali o seu ministério, passou a pregar a palavra de Deus em todas as terras circunvizinhas, possa ser que os irmãos de Jesus tivessem tido a conclusão de que Jesus não fosse um bom filho, porque teria abandonado a sua mãe, né, na sua viuvez. E talvez por isso, e isso é uma especulação, né, a Bíblia não diz isso, mas é uma especulação, que é possível que os irmãos tenham olhado para Jesus como um filho que tenha abandonado a sua mãe num momento difícil, tá bom? Mas olha que coisa interessante, Jesus ele era tão sujeito a Maria, que João capítulo de número 2, verso 4, que é quando Jesus inicia o seu ministério, a gente vai perceber que Maria, quando percebe que o vinho acabou, ela procura Jesus. Por que ela procura Jesus? Porque Jesus era esse filho sujeito, porque Jesus era esse filho obediente, porque tudo que Maria pedia para Jesus, Jesus fazia de bom grado, fazia com amor, com carinho, né? E só que nesse momento de João capítulo de número 2, né, no casamento, nas bodas de Caná, Jesus vai revelar uma coisa para Maria, né? Olha só, tem um comentário aqui na revista da Escola Dominical, feito por David J. Ellis. Ele fala o seguinte, que a melhor tradução para o versículo que a Bíblia vai dizer, eu vou até ler aqui para a gente poder fazer a comparação. Capítulo 2, versículo 4 de João diz assim: Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse é o texto como está escrito. E David J. Ellis, ele vai dizer que a melhor tradução ali seria: mulher, que temos nós em comum? O que nós temos em comum? A ideia aqui do texto, a ideia que David Ellis está querendo passar é a seguinte: é que Jesus, a partir daquele momento, ele está tomando o controle da sua vida, ou seja, ele está deixando a casa dos pais, ele está saindo de debaixo da tutela de Maria para viver a própria vida, para tomar as próprias decisões. E nesse momento é o momento em que Jesus está assumindo o seu ministério. Jesus não deixou de se relacionar com Maria para assumir o seu ministério. Jesus simplesmente está tomando o controle da situação da sua vida e partindo para suas próprias decisões. E é interessante que Maria compreende isso, porque Maria diz para os serventes: agora a decisão depende dele, não depende mais da minha ordem. E aí Maria corre para os serventes e vai dizer para eles: fazei tudo o que ele vos disser, estejam à disposição dele, porque a hora que ele mandar, alguma coisa vai acontecer. Então Jesus é esse filho que ele não sai de forma brusca da sua casa, ele simplesmente tem um diálogo ali tranquilo com a sua mãe, dizendo: olha mãe, agora, a partir de agora eu estou assumindo as minhas decisões,
partir de agora, eu vou tomar as minhas próprias decisões. Se nós fizéssemos a comparação com a nossa vida, seria mais ou menos isso. Independente dos erros e acertos que eu vou ter, agora as decisões vão ser minhas, vão ser decisões tomadas por mim. Então esse era o relacionamento com Maria e com José. Com José, Jesus foi filho, foi obediente até o dia em que ele morreu, e José não pôde experimentar esse momento de ver o seu filho saindo de casa, se tornando homem e tomando as suas próprias decisões, sem deixar o relacionamento de Maria de lado, mas continuou se relacionando com a sua mãe. E com José ele foi fiel até o dia em que José morreu, que a Bíblia não diz quando foi isso, mas deixa entender claramente que José já era falecido na época em que Jesus toma suas decisões. E com Maria, Jesus até, como eu já mostrei aqui no ato da crucificação, ele ainda está preocupado com Maria, ou seja, ele foi filho terreno, como homem, ele foi filho de Maria e cuidou dela até o último dia da sua vida, tá bom? Agora, como era o relacionamento de Jesus com os seus discípulos? Aqui, irmãos, tem uma coisa interessantíssima, né? Para nós estudarmos. Vamos lá, relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O fato de as pessoas terem sido filhos de Maria e de José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus e com o Filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto. João capítulo de número 7, versículo 5, vai estar escrito lá que os seus irmãos não creram nele. Os irmãos de Jesus não foram capazes de crer em Jesus. Parece que eles tinham dificuldade, né? Como eu já disse, parece que eles entendiam que Jesus havia abandonado Maria, havia abandonado a eles, e parece que isso foi uma barreira para eles compreenderem que Jesus estava atendendo a um chamado. E João, capítulo de número 7, versículo 5, ele faz questão de frisar essa questão, de que eles não acreditavam em Jesus. Mas olha só que coisa interessante. Porém, quando as pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como o Messias prometido, sendo assim seus discípulos eram considerados por ele como a sua família. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Às vezes, irmãos, e é por isso que a gente não pode, de hipótese alguma, irmãos, desprezar o templo, desprezar a igreja, o local de culto, desprezar esse relacionamento comunitário que a gente tem na igreja, porque tem pessoas, e eu vivi um pouco disso, porque quando eu aceitei Jesus, o meu relacionamento com os meus irmãos de sangue, ele foi muito difícil. Os meus irmãos não me receberam, não acreditaram na minha mudança. A princípio eu tive dificuldades muito grandes de relacionamento com o meu irmão, com a minha irmã mais velha, né? Depois de muitos anos de crente, tive dificuldade de relacionamento com as minhas irmãs de sangue. E só que eu fui acolhido, recebido na igreja como membro da família, e eu tinha lá na igreja os meus irmãos, e eu me aprofundei nesse relacionamento. Eu fui tão bem recebido na igreja onde aceitei Jesus, que os irmãos me tratavam como da família mesmo, né? Tem um outro agravante: quando eu cheguei na igreja, eu era órfão de pai e mãe, e a igreja, as irmãs da igreja, as irmãs mais velhas, me adotaram como filhos, me aconselharam, oraram por mim, me encaminharam na fé, como uma mãe encaminha o próprio filho. E isso foi importantíssimo para mim, porque nem todo mundo que vem para a igreja tem uma convivência harmoniosa na sua família em casa. E é importantíssimo, irmãos, nós entendemos isso, que para Deus, que para Jesus, esse relacionamento de discípulo e Senhor é muito similar
é muito equiparado ao relacionamento familiar, né? Olha só que coisa interessante. Vamos ler aqui, ó, Lucas, capítulo de número 8, do versículo 19 ao versículo de número 21. Vamos ver o que está escrito lá. Lucas, capítulo de número 8, versículos 19 ao versículo 21. Então foram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. A mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não conseguiram ter contato com ele por causa da multidão que estava em volta de Jesus. Vamos lá, versículo 20. E foi-lhe contado por alguns que disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondendo Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Preste atenção nisso. O próprio Jesus está ali pregando a palavra de Deus e é interrompido por alguém que está falando: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora e estão te procurando, querem te ver. E Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que estão aqui ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. E por muito tempo, até antes de eu me casar, a minha única família foi a igreja. Por isso que nós não podemos de forma alguma desprezar a igreja. Esse momento é um momento para nós refletirmos acerca do valor da igreja. A gente está aqui, ó, sem contato, sem calor, através da internet. É óbvio que o Espírito Santo, ele é poderoso para à medida que nós vamos aprendendo a palavra de Deus aqui juntos, ele fazer aquecer o seu coração aí do outro lado. Mas entende a distância, que esse isolamento, né, que é necessário, né, por conta da saúde, mas que é prejudicial na questão de comunhão, de fraternidade, de irmandade, de comunidade, que são coisas imprescindíveis no Evangelho. O Evangelho, ele prega muito isso, comunidade. Veja que isso foi tão aflorado, tão vigoroso no coração dos primeiros discípulos lá na igreja primitiva em Jerusalém, que a Bíblia, lá em Atos capítulo de número 2, a partir do versículo 42, vai falar que eles vendiam as suas propriedades e repartiam, segundo cada um tinha necessidade, ou seja, eles tinham tudo em comum. A dificuldade de um era a dificuldade de todos, a necessidade de um era a necessidade de todos, porque para muitos aquilo era verdadeira família, né? E é triste, e eu aproveito aqui para fazer essa alusão a isso. É triste, irmãos, hoje nós vemos pessoas que desprezam a igreja. Talvez ele não confesse com a boca, como eu costumo sempre dizer, que às vezes a gente não fala com a boca que não ama mais a igreja, mas a gente fala com as nossas atitudes, quando a gente não participa mais dos trabalhos. Como a gente acha, irmãos, que agradar a Deus é vir na igreja só no domingo, mas na verdade Deus criou a igreja para que você participasse dela. Jesus se preocupou tanto com a igreja, irmãos, tanto com essa comunidade, com essa necessidade de nós estarmos interagindo uns com os outros, que Ele deu a vida por ela. Ele deu a vida pela igreja, para que você tivesse uma família espiritual. Veja aqui, que Deus, Ele também tem isso, tem essa ideia de família. Deus, quando Ele olha para nós que nos dedicamos em fazer a sua vontade, Ele não olha para nós como alguém alheio, não, Ele olha para nós como membros da família, né? Nós lemos esse versículo durante todo o trimestre, durante 3 meses nós estamos falando sobre esse versículo, e vira e mexe nas lições está sendo citado esse versículo, Efésios capítulo de número 2, versículo 19.
que vale a pena nós lermos novamente, para nós não esquecermos e trazermos esse versículo como uma verdadeira bandeira. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Nós somos uma família, irmãos, e como família, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que sair um pouco da Netflix, da internet, e tirarmos os nossos períodos de oração. Eu fiquei muito triste. Eu sei que boa parte disso é por falta de divulgação, por falta de costume nosso aqui da nossa igreja, de fazermos esses trabalhos via mídias sociais. Mas, por exemplo, nós tivemos um culto quarta-feira que teve no máximo 30 pessoas. E onde é que estavam os restantes? Nós fazemos parte de uma igreja de 200 pessoas. Onde é que estavam o restante? Estavam fazendo o quê? Ah, pastor, mas eu estava assistindo outro culto. Então, esse é o problema. Nós estamos falando aqui sobre família. Nós estamos falando aqui sobre comunidade, sobre união. Que Jesus, quando se reuniu com os seus discípulos, ele não tratava eles como pessoas alheias, como colegas. Jesus tratava eles como família, ao ponto de ele testificar na frente de todo mundo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? É isso aqui, que estão aqui comigo, que caminham comigo, que andam comigo, que creem no que eu creio, que servem o que eu sirvo. Esses aqui são os meus irmãos, esse aqui é a minha mãe, esses aqui são os meus familiares, essa é a minha família. E eu vejo isso, irmão, que há uma desunião muito grande, irmãos, no seio da igreja. Há um apelo na liderança da igreja para que você participe dos trabalhos, para que você faça parte disso. E nós estamos aqui, irmãos, sofrendo, e nós precisamos tirar um proveito disso, desse período de distanciamento, para nós valorizarmos mais a igreja. Valorize, irmão, o culto, valorize o lugar de adoração, valorize os membros. Eu estava conversando, nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja, e eu estava falando para os pastores aqui, que eu nunca imaginei que eu fosse tão dependente da igreja, da membresia da igreja. E eu descobri, irmãos, com poucos dias de confinamento, que eu sou mais dependente do que eu imaginava. Eu preciso de vocês, eu preciso dos irmãos, eu preciso dos pastores, eu preciso das irmãs do ciclo de oração. Estou com saudade de ouvi-las. Eu até me comovo falando disso, porque a igreja sempre foi para mim, foi tudo. Eu não vim para a igreja como um hobby. Eu vim para a igreja porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a igreja. Foi ter aceitado Jesus e conhecer a igreja, conhecer vocês, né? E aí nós estamos falando de uma coisa, e eu queria deixar aqui, né, até minha declaração de amor por você. Você é jovem, você é adolescente, os companheiros de tribuna, os companheiros de púlpito, você que é ministro, meu pastor, minha pastora, as irmãs do ciclo de oração, o corpo de obreiros. Estou com saudade de vocês. Vocês são importantes para mim, e fica aqui o meu apelo, que você sinta a mesma coisa que eu estou sentindo, que nós possamos sentir a mesma coisa, que o nosso culto porque esse período de coronavírus vai passar, e eu louvo a Deus porque vai passar, e nós vamos voltar para a igreja, e que esse primeiro culto, irmãos, seja um culto fantástico para nós possamos matar a saudade, adorar a Deus em comunidade, servir a Deus, né? Com saudade de ouvir a banda, de ouvir as ministrações, de ser ministrado, de ser impulsionado a adorar a Deus, né? Então, que nós possamos, irmão, refletir sobre isso, que isso é importante para nós, e que nós não podemos pegar esse período de isolamento e tratar isso como férias. Está sendo doloroso para mim, porque eu queria estar na igreja, queria estar no culto, domingo à noite,
Foi tenso. Saber que vai chegando, que chegou mais no domingo e eu não vou estar no culto. Para mim vai ser tenso. Ainda que os pastores façam aqui o culto online, mas a perca é imensa para mim, porque eu queria estar em contato com vocês. Não poder fazer a escola dominical como a gente vinha fazendo, uma escola gloriosa, uma escola fervorosa, né? Como estava sendo, maravilhosa. Eu espero que volte ainda melhor do que estava. É uma perca muito grande para mim, imensurável. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que tem muita coisa para a gente aprender aqui. Tópico 2 da nossa lição diz o cristão e a sua família, né? E aí nós vamos aprender algumas coisas sobre o relacionamento familiar. Vamos lá. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado, levado em conta a realidade que vivemos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja. E também é importante levar em consideração as orientações contidas na palavra de Deus. Então, relacionamento familiar, irmãos, a gente não está aqui para ficar maquiando as coisas, não, irmão. Aqui a gente entende e a gente vai falar de forma muito transparente. Tem família, irmão, que é só o sangue de Jesus. Tem família que é só o sangue de Jesus. Que às vezes a pessoa que está lá, que é crente, irmão, sofre 24, 48 horas. 24, 48 em sofrimento, né? E a lição aqui, ela faz entender isso. Que aqui, irmão, cada família é uma família. Não existe um padrão para relacionamento familiar. Agora, o padrão que existe é os princípios da palavra de Deus. Esse padrão existe. E é isso que nós vamos aconselhar. Mas todo relacionamento familiar tem que ser levado em consideração essas questões. Porque às vezes a gente não tem o pai que a gente queria. Às vezes nosso pai não é tão legal como a gente imaginaria, como a gente gostaria que fosse, como a gente idealiza que é um pai legal. Às vezes a gente não tem um filho que seja tão obediente como a gente gostaria que ele fosse. Às vezes a gente não tem uma mãe que seria tão... Isso tudo deve ser levado em consideração, tá bom? Agora, nós vamos frisar aqui o que diz a palavra de Deus. Bom, vamos lá. A importância da coerência. O termo coerência indica coesão, união, né? Harmonia. O cristão é chamado a viver coerente. Agora, eu conheço pessoas que não têm um relacionamento familiar tão fácil. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar? A viver de forma coerente, harmoniosamente. Ainda que você não concorde com tudo o que os seus pais dizem, mas como cristão, você tem que viver de forma harmoniosa. Você não pode viver em pé de guerra. Você não pode viver, e aí nós estamos falando de se relacionar. Como é que você vai viver num lar onde briga o tempo todo, discussão o tempo todo, intriga o tempo, não tem aquele tempo, porque assim, irmão, todo lar tem discussão, todo lar tem choque de ideias. Nós somos pensantes, irmão, nós somos seres dotados de raciocínio, então todo lar tem um choque de ideias. Agora, o que você precisa entender é que há momentos em que você vai ter possibilidade de questionar, mas há momentos que você vai ter que ceder para que não haja o tempo todo aquele pé de guerra, aquela falta de harmonia no lar. Então é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, a viver de forma harmoniosa, independente do tipo de pai, do tipo de mãe que você tenha, dos irmãos que você tenha, sei lá, se você vive com a sua sogra, o tipo de sogra, o tipo de genro, o tipo de nora, independente, você precisa aprender a lidar de forma harmoniosa. E a palavra de Deus, ela consegue te auxiliar. Se você crer e obedecer tudo que a palavra de Deus diz, você consegue viver de forma harmoniosa. Amém? Vamos lá então. Nós vamos ler aqui dois textos
E deixa eu ler aqui o tópico todo para a gente ir. Nós vamos ler alguns textos aqui para a gente meditar sobre essa questão. Conduta em harmonia com os princípios bíblicos, tá vendo? Que a harmonia, ela depende muito de que você viva a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai te instruir, quem vai te ensinar a viver de forma harmoniosa no seu lar, mesmo que ele seja um lar conturbado. Ah, pastor Diogo, mas o meu lar é bom, é bênção, meus pais são bênçãos, meus irmãos são bênçãos, as pessoas que compõem a minha família são bênçãos, são pessoas tranquilas e eu vivo perfeitamente. A palavra de Deus vai te ajudar a conservar isso de forma harmoniosa, amém? Então vamos lá. O próprio Cristo, porque assim, irmãos, nós precisamos viver em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais nós cremos e anunciamos, né? O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade com a própria família, e que aquele que não cuida da própria casa ou da própria família negou a fé. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa, porque a saúde cristã, ela começa na saúde familiar, né? Quem não consegue ter uma conduta reta, conforme a palavra de Deus, dentro de casa, possivelmente não terá sucesso na igreja, né? Alguma coisa sempre vai dar errado, porque a Bíblia diz que o pecador não subsistirá na congregação do justo. Mas vamos ler alguns textos aqui. Tiago, capítulo de número 2, carta de Tiago, capítulo de número 2, vamos ler lá, Tiago, capítulo de número 2, versículo 14, que diz assim: pois qual é o proveito, meus irmãos, se algum homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Qual o proveito, irmãos? Você dizer assim: eu creio em Jesus, mas eu maltrato a minha esposa, maltrato os meus filhos, abandono os meus filhos, não cuido deles, não protejo eles, da mesma forma minha esposa, e aí eu estou me usando como exemplo, mas que fé é essa, irmão? Se a mulher diz que é crente, mas não cuida do esposo, não cuida dos filhos, não cuida da família, não ampara a família, né? Não tem cuidado dos parentes, que fé é essa, irmão? Se não tiver uma conduta conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos desamparar a ninguém. Então que fé é essa, irmãos? Né? Como é que a gente pode dizer que a gente tem fé se a gente não tem essa conduta? Vamos ver uma outra questão. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 3. Olha o que está escrito, a palavra de Deus. Vamos ler o versículo de número 2 para dar entendimento aqui no contexto. Jesus dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isto observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Deixa eu explicar um negócio aqui, irmãos. No relacionamento familiar, e isso eu aprendi muito cedo. Eu tive a minha filha Letícia, eu tive ela com 21 anos de idade. Eu era muito novo, muito jovem. Muitas pessoas da igreja na época se preocuparam muito comigo, porque eu nunca tinha tido um filho, era muito novo, e eles se preocuparam com a questão de como eu educaria, né, a Letícia. Mas eu aprendi muito moço, que para eu pedir para que a Letícia faça alguma coisa, que eu quisesse que a Letícia fizesse alguma coisa, eu teria que fazer primeiro, teria que dar o exemplo. E uma das coisas que
que eu glorifico a Deus, irmãos, que Deus me deu graça. Eu nunca menti para minha filha, e eu sempre dei esse exemplo para ela, e hoje nós vemos a verdade nela por causa disso, porque eu não só falava para ela fazer as coisas, eu fazia também. Hoje muitos pais têm fracassado, irmãos, no lar, porque eles só falam para fazer, mas eles mesmos não fazem. Eles determinam o que tem que ser feito, mas eles mesmos não fazem. Então é importante, irmãos, a gente entender isso, que nós precisamos dar esse exemplo. Jesus vai censurar os fariseus por causa disso, porque eles falavam, mas não faziam. Eles falavam o que os outros tinham que fazer. No capítulo 23, leia o capítulo 23 de Mateus todinho, você vai ver Jesus está censurando os fariseus. Jesus vai censurar os fariseus dizendo o seguinte: olha, vocês atam fardos tão pesados sobre os ombros dos outros, que nem com um dedinho vocês querem movê-lo. Ou seja, vocês obrigam os outros a fazerem certas coisas, mas vocês mesmos não querem fazer. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: vocês vão fazer o que os fariseus estão falando, mas vocês não vão proceder em conformidade com os seus atos, porque eles falam e não fazem. Vocês vão falar, mas vão fazer também. Vocês vão dar o exemplo. E é importante, irmãos, nós darmos esse exemplo. O próprio Jesus, por que Jesus, olha, um exemplo claríssimo da vida de Jesus. Por que Jesus se batizou, irmãos? Se Jesus não tinha pecado, se o batismo era para arrependimento, o próprio João diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Jesus vai se arrepender do que se ele não tinha pecado? O que Jesus tinha que se arrepender? Mas Jesus se batizou, irmão, para dar o exemplo para nós, para mostrar para nós que nós tínhamos que nos arrepender dos nossos pecados, e que tínhamos que mostrar para o mundo que nós estávamos morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus através do batismo nas águas. E Jesus, irmão, deu exemplo em diversas coisas. Jesus deu exemplo em perdão, Jesus deu exemplo em paciência, em zelo pela família, em diversas áreas, irmãos. Se a gente for estudar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus deixou diversos exemplos para nós, para que nós entendêssemos que, como Ele foi exemplo para nós, nós devemos ser exemplo para os nossos familiares, né? E Paulo ainda vai aprofundar esse assunto de forma muito contundente, irmão, de forma muito cirúrgica. Lá em Timóteo, primeira carta ao Timóteo, a gente pode ler, que tem textos aqui fantásticos para a gente ler aqui, ensinamentos profundos. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, e aí tem alguns versículos aqui para nós lermos. Capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Não, espera aí, irmãos, eu acho que eu errei o texto. 1 Timóteo capítulo 3, eu estou na segunda carta, é a primeira carta. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência e espera por Cristo. Errei de novo, irmãos, me perdoa. Bíblia Nova é assim mesmo. É isso mesmo, aqui, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Outro versículo para a gente ler, 1 Timóteo ainda, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou sobrinhos, aprendam eles primeiro a exercer a piedade em casa. Olha isso aqui, irmãos, porque tem a grande dificuldade da igreja hoje de ter escola para criança, é que tem muito pai que traz a criança para a igreja e acha que é na igreja que ele vai aprender a servir a Deus. Irmão, deixa eu te falar um negócio: a igreja só ajuda, a igreja só contribui para eles não ficarem lá isolados no nosso culto sem compreender as coisas. Então a gente adapta a capacidade de compreensão deles, o culto.